Olá, companheiros, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa Causa Operária TV. E aí nós vamos começar a fazer o resumo do dia, né, apresentando aí as notícias e procurando comentá-las, né? E nesse momento a gente tem algumas questões para colocar aí. A primeira questão do combustível, né? Subiu 73% ao ano de um acumulado, né? E ainda junto a isso o processo de tentativa de privatização, né, de 100%. Hoje o capital da Petrobras, né, que pertence ao povo, é de 37%. Então a gente não tem condições nós não temos a maioria do capital para barganhar nenhum tipo de diminuição, né, de preços e controlar o preço dos combustíveis, né. Então, essa é mais um aumento e de uma crise aí que parece que de uma crise mundial, né, dos combustíveis, e a gente vai convivendo agora com o livre mercado, né, aquele livre mercado que tanto solicitaram, né, pediram, foram às ruas, né, pediram a queda de uma presidenta que não praticou nenhum crime, né, e agora nós estamos aí em torno dessa problemática aí, né, por conta de uma ideologia de que o privatizar é o melhor. Então, essa é a primeira notícia do dia, não é a melhor notícia, a gente queria dar notícias boas, mas precisamos comentar isso. O companheiro César pode fazer uma análise para nós, companheiro? Olá, companheiros, boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo o programa. Então, né, nós fomos pegos de surpresa aí com mais um aumento, né, do preço dos combustíveis aí pela Petrobras, né, é um aumento que na gasolina ele vai ser de 7,04% e no diesel vai ser de 9,15%. Isso daí não se reflete somente, né, esse aumento ele vai ser repassado para as bombas de combustível, né, mas ele não se reflete somente no aumento da gasolina em si. O diesel subindo, a gasolina subindo, mas principalmente o diesel, né, que é o combustível usado aí pelos caminhões, vai levar a um aumento gigantesco do valor de produtos básicos aí, de consumo dos trabalhadores. Na verdade, vai subir o preço de tudo, praticamente, com esse aumento aí da Petrobras, né, dos combustíveis. Não faz nem 2 semanas que nós tivemos um aumento de combustíveis, né, essa política aí de aumentar o preço do combustível é uma política que vem desde o governo Temer, né, a política de equiparar o preço com o preço aí do combustível fora do país, o que, na verdade, só repassa a crise econômica internacional para o bolso do trabalhador, para que ele arque com isso daí, né, para esfolar cada vez mais o trabalhador e na verdade, salvar aí e aumentar o lucro de alguns acionistas e alguns capitalistas, né. E aí a gente pensa, né, você falou do aumento, esse aumento é assustador, né, de 73,6% no ano do preço dos combustíveis, isso em uma empresa que ainda tem uma parte do seu capital aí, pública, né, uma parte estatal. Você imagina como que vai ser se essa empresa for privatizada, a gente jogar toda essa máquina gigantesca na mão de um monte de acionista que vai poder fazer o que quiser com a empresa, especular, rachar de ganhar dinheiro em cima dela. Como que vai ficar o preço do combustível, como é que vai ficar o serviço aí, como que vai ficar aí a venda desses produtos, o custo da energia elétrica no país, quanto que vai aumentar. Isso se uma boa parte disso dessa empresa não for destruída, né? O tanto de trabalhadores que vão ser mandados embora e essa destruição, quanto que vai gerar falta de energia elétrica, falta de energia como um todo no país, e também vai fazer aumentar ainda mais o preço de tudo, né? É necessária realmente uma mobilização muito grande para diminuir essa destruição que o povo brasileiro está enfrentando.
Engraçado, né? Eu estava pensando, companheiros, por 20 centavos, né? 20 centavos a gente passou pelo processo de uma revolução colorida, né? Fazendo todo esse movimento em favor do neoliberalismo, né? E o aumento é cerca de 21 centavos. O aumento, esse último aumento é 21 centavos. Então, isso é um peso muito grande, muito significativo, né? E isso vai acabar sendo repassado também para o transporte público, tarifas, etc. Então, os trabalhadores vão pagar por isso aí de forma muito cara, né? E é preciso a mobilização, é preciso que a esquerda, de fato, volte, né, a se tornar uma esquerda mais combativa, que possa acabar com essa progressiva desnacionalização daquilo que foi constituído durante anos, né, pela sociedade. O dinheiro foi com muito suor, né, da sociedade. Acho que a gente poderia, não sei se passar ao próximo ponto, né, companheiro? Ou queria comentar mais alguma coisa, César? Não, a gente vê agora a necessidade extrema que se faz aí de uma mobilização, como você disse, né? Mas a gente vê como há tendência de mobilização e como é necessário também uma mobilização por parte dos caminhoneiros no país, né? Inclusive, a CUT, ao noticiar aí o aumento do preço dos combustíveis, fala sobre essa mobilização dos caminhoneiros que pode acontecer aí no começo de novembro, pela derrubada aí do preço dos combustíveis. Aí é preciso lembrar, né, uma parte da esquerda vem fazendo questão de dizer que os caminhoneiros são bolsonaristas há um bom tempo. É o que joga essa classe, esse setor, né, essa categoria aí, contra a população, e só acaba servindo de fato aí ao bolsonarismo, à direita como um todo, né? É necessário sim apoiar aí uma greve, uma mobilização dos caminhoneiros contra o governo Bolsonaro e contra esse aumento enorme do preço de tudo, né? Porque, como a gente disse, né, aumenta o preço dos combustíveis, aumenta o preço de tudo. Aqui no Brasil, principalmente, outras formas de transporte, outras formas aí de logística das mercadorias e tal, foram destruídas sistematicamente pelo neoliberalismo, né? A gente tinha aí uma rede de transporte por trens no país que foi totalmente destruída para beneficiar aí alguns capitalistas do setor dos carros, né, do setor automobilístico. Então, se sobe o preço do combustível, aumenta o preço do transporte aí nos caminhões, aumenta o preço de tudo no país. Por isso, justamente, companheiro, vou amarrar isso no nosso próximo ponto, que é o preço da carne, né? Porque a China embarga a nossa commodity aí, né, por assim dizer, né? E mesmo assim o preço não abaixa. Muitos se perguntam, né? Por que a carne não baixa o preço? Quais são os motivos concretos disso, né? Entre eles está o combustível. O combustível ele vai, sem dúvida nenhuma, ser um fator, né? Um dos fatores, porque aí envolve toda uma cadeia de logística, né? Então aí se pergunta, mas tem alguma questão do embargo ou os embargos que farão no Brasil, possivelmente alguns países ou não? Pode diminuir porque o consumo fica interno. Isso não vai acontecer se o preço do combustível não baixar, né? Então, isso vai afetar os preços e a qualidade dos alimentos, ela vai, sem dúvida nenhuma, diminuir. Porque na cadeia logística envolve, inclusive, toda essa questão a cadeia de resfriamento, né, dos alimentos, que inclui o problema da Eletrobras também. Podemos amarrar esse problema da Eletrobras. A Eletrobras, né, vendida aí, né, a nada, a preço de praticamente nada, e a gente tem aí progressivamente os aumentos das tarifas, né, energéticas, o que acaba, sem dúvida nenhuma, afetando a cadeia de suprimentos de frigorificados.
né? Então a carne ela tende a não baixar em virtude desse problema, que é um problema energético, né? De um lado aí os combustíveis, do outro lado o aumento dos custos da eletricidade, né? Então aumenta os custos produtivos. Então isso não é, por exemplo, uma maior oferta necessariamente agora que vai mudar a nossa situação. Sem contar que nós não temos uma política interna voltada para a alimentação da população, né? Não há um processo de organização ou de intervenção mínima no mercado, né? A gente parece que com isso vive o ápice aí de né? Não sei nem se dá para chamar só de neoliberalismo, talvez alguma coisa mais avançada até, que está em curso, porque a política é muito clara do Paulo Guedes, né? É uma política de não atender aos interesses do povo, mas sim dos interesses das suas offshore, das suas empresas, né? As empresas dos grandes acionistas, os grandes capitalistas, né? Então, esse aí é um problema que a gente vai ter que enfrentar, e só vai poder enfrentar isso a partir do momento que, não só das ruas, mas nas portas de fábricas, nas universidades, enfim, em todos os lugares, e é preciso chamar a população a esse aspecto, porque do governo não vai vir nada, né? Aguardar o governo, aguardar o STF, igual a esquerda adora aguardar o STF, né? A esquerda gosta de esperar o STF a agir, né? Sendo que é uma ala que são extremamente reacionários, né, companheiro César? Não, exatamente. E como a gente bem acompanhou durante toda a pandemia, né, um dos setores aí que mais sofreu com mortes, né, dentro da indústria foi justamente o setor dos trabalhadores dos frigoríficos. Os trabalhadores dos frigoríficos, que são os responsáveis aí por pegar a carne pegar um animal morto, né, desossar, transformar esse animal numa comida, né, para depois ir para os mercados e para os açougues aí. Esses trabalhadores foram os que mais um dos setores, né, dos que mais sofreram aí com a transmissão do coronavírus, enquanto os patrões aí não estavam nem aí para os trabalhadores, deixaram os trabalhadores morrer aí dessa doença, e o que mais estava importando para eles no momento aí era a exportação, vender aí a carne do país, ao mesmo tempo que no país era gerada uma inflação ainda maior, né? Uma inflação muito grande, que aumentou com a venda para fora, né? O que é muito curioso, né? Porque, como você disse aí, justamente um dos fatores que mantém o preço alto dos alimentos é o preço dos combustíveis, mesmo com a China deixando de comprar carne brasileira. Bom, aí a gente chega na situação de a carne não está sendo vendida para fora, a carne está muito cara, ninguém está conseguindo comprar esse tipo de produto, tem uma grande parcela da população passando fome, a inflação só aumenta, e a gente aprende em algumas matérias aí de economia que quando a inflação aumenta, o desemprego diminui, né? Deveria ser essa a lógica, mas ao mesmo tempo a gente não vê isso acontecendo, né? A gente vê um desastre total para os trabalhadores brasileiros que estão desempregados, não têm o que comer, estão tendo que gastar cada vez mais com coisas que antes não faziam, não tinham tanta relevância no bolso do trabalhador. Um dos exemplos disso é o próprio gás de cozinha, que a gente que também acabou subindo o valor, né, com o reajuste aí do preço dos combustíveis. O gás de cozinha, que antes chegava a custar R$30 aí, agora está R$130, R$100 a mais, um valor que ninguém consegue pagar, né? E aí a gente vê essa situação de miséria extrema da população, e a única saída para isso daí é justamente colocar o povo na rua para derrubar o governo Bolsonaro e eleger o Lula, né?
não tem como a gente acreditar numa terceira via que, na verdade, contribui e é justamente a responsável por essa situação que a gente se encontra, porque é o setor que deu o golpe de Estado e que levou o país a essa situação. A gente disse aí, né, essa política de de aumentar o preço do combustível de acordo com o preço internacional vem desde o governo Temer, que era apoiado pelo PSDB, que era apoiado por toda a terceira via que deu o golpe de Estado. Então é necessária uma mobilização ampla para tirar a população dessa situação de carestia aí, né? Agora tem uma questão, César, assim, vai fazendo um adendo sobre isso. Nós temos aí, o povo tem memória, o povo que sofre, ele tem a memória. O Lula é o candidato, majoritariamente, da população mais carente, que tem essa memória sobre o Lula. E nós temos vamos dizer assim, uma tarefa bastante expressiva, me parece, que é tentar convencer a esquerda a apoiar essa candidatura. Porque, ao que parece, os setores de esquerda, muitos deles não entenderam o que é um golpe de Estado, em primeiro lugar, e não entenderam o que significa o imperialismo. Né? O golpe de Estado, ele não foi um golpe contra um partido, ele foi um golpe contra o povo. Então, se a gente pegar, entre os atos que a gente teve depois do golpe de Estado, foi o quê? A cortar relações com a Venezuela, que a gente tinha ótimas relações com a Venezuela, inclusive do ponto de vista dos combustíveis, que também facilitava muito nossas relações de soberania energética. E o outro lado foi a lei do teto de gastos, que é o que a gente vai falar aqui também. Então, veja só, a imprensa, os financistas, né, a Globo News, por exemplo, Folha de São Paulo, eles estão aí falando da questão do furo, né, do teto de gasto, né? Quase que como se preparando, se caso Lula venha, e isso vai depender de muita energia ainda, nossa, não está nada ganho, muita energia, muita militância, e aí a gente vai... O que acontece? A gente tem um problema aí muito sério, que é falar assim, se você rompe o teto de gasto, a lei do teto, você, inevitavelmente, você está quase praticando um crime contra a nação. Né? Enquanto que, na verdade, a lei do teto prende os investimentos mais necessários para enfrentamento, inclusive, da fome, que é através de subsídio à população, através de situações que possam, assim, de forma temporária, né, diminuir a situação de alta vulnerabilidade, né? Então, vamos pegar aqui, no caso, essa notícia, né, que mostra, né, depois do furo no teto, Itaú prevê queda de 0,5% do PIB, né, do ano que vem. Né? Me parece que os setores capitalistas eles se colocam a chantagear, né, a todo momento, né? Então eles criam essa figura chamada de mercado, né? O que seria esse mercado, né? É uma figura abstrata para dizer que são super ricos que controlam a operação, né? E aí essa chantagem de dizer que não se pode furar o teto de gasto. Eu gostaria que o companheiro César pudesse comentar para nós, né, qual é o ponto de vista sobre essas questões aí do Itaú e esse problema do teto de gasto, que o companheiro pensa sobre isso. Bom, é interessante, né, da gente dar uma olhada no que diz a imprensa sobre o teto de gastos, porque a imprensa burguesa, né, porque o que a gente vê é o seguinte, os investidores vão se afastar porque eles não sentem confiança quando o teto de gastos é furado. Mas a gente precisava entender o que seria essa confiança que eles não sentem, né? Confiança no quê? É justamente na confiança de que o Estado vai destinar alguma migalha para a população e eles não vão conseguir sugar até o fundo tudo que os brasileiros geram de riqueza que
os capitalistas, que depois é repassado para o Estado, né? É isso que a gente deveria entender quando eles dizem que o teto de gastos afasta os investidores de ter confiança no país, né? Bom, a gente vê que toda a imprensa, ela se indispõe, até mesmo com o Bolsonaro e com qualquer um aí que tentasse aí mexer no teto de gastos e furar com isso daí. Mas, por exemplo, quando isso daí é destinado a um valor para a população, né? Mas quando o Bolsonaro, por exemplo, destinou mais de 1 trilhão para os banqueiros aí no começo da pandemia, a gente não viu essa falta de confiança do mercado, toda esse auê que a imprensa burguesa faz quando tem aí uma possibilidade de um auxílio minúsculo para a população e alguns outros gastos do governo. Eu acho que também eles ficam com um pouco de medo de, tipo assim, se o Bolsonaro fura o teto de gastos, ele pode deixar de também fazer outras reformas que eles querem que sejam feitas, né, como, por exemplo, como a gente já disse, privatizar a Petrobras, conseguir privatizar o Correio, destruir aí toda a economia nacional em favor desses acionistas, desses capitalistas internacionais aí. Interessante que, assim, porque tem essa questão da privatização, né, para a gente dar um foco nessa notícia, né, que a gente veio, né, trazendo aqui, mas coloca aqui, né, governo, né, estuda projeto de lei para privatizar a Petrobras. É uma medida, em princípio, né, que se colocaria antipopular, porque pesquisas até mostram que a maioria é contrária, mas a falta de entendimento da grande parte da população, de classe média, estou falando aqui, não a população em geral, de que a Petrobras ela gera uma cadeia produtiva que envolve uma série de possibilidades de emprego, de renda e de soberania energética, né, que é o ponto central da discussão de hoje, né? Esse aumento sucessivo aí do combustível, ele demarca a falta de soberania energética, né? E com isso, né, como o companheiro César coloca, né, 1 trilhão destinados aos bancos, né, durante a pandemia, né, enquanto que para a população sobreviver não resta muita coisa. Então, com isso, socorreu, inclusive, né, aquele, como se chama? XP Investimentos. O 247 chegou até a noticiar de forma, um pouco antes da pandemia, acho que uma semana antes, que houve uma crise no XP, e aí entrou a pandemia, a esquerda decidiu ficar em casa, né? Foi uma escolha racional, né? E aí a gente teve essa não condição de mobilizar forças para questionar isso. E depois eles entregam mais de 1 trilhão, né, para os bancos fazerem o socorro, né, a eles mesmos, né? E veja só, né, com essa coisa do Itaú, não há dinheiro que alimente, né, César? Não há olha a nota do Itaú, a gente tentando acoplar todas as notícias. A explicação do Itaú, né, sobre o problema do furo do teto, olha o que eles dizem aqui. Está entre aspas, tá? Notícias sobre o aumento dos gastos fiscais aumentaram as dúvidas sobre o futuro do arcabouço, né? Então eles têm uma linguagem aqui própria, é o arcabouço fiscal no Brasil, que desde 2016 tem sido baseado em um teto de gastos ajustável. Embora a discussão sobre a dominância fiscal pareça exagerada no momento, é verdade que sem âncora fiscal crível, a tarefa do Banco Central de manter a inflação na meta se torna mais difícil. Então, assim, isso mostra que há uma chantagem política, né, de manter a ideia do teto de gasto, né, tentando usurpar a população em outras questões fiscais, né, por exemplo, aumentando tributação sobre os mais pobres, né, acossando, né, e arrochando salários, e com esse aumento da inflação, possibilitando aos capitalistas ganharem na Bolsa de Valores.
Então, essa me parece, o grande... Hoje, né, parece que o tripé econômico é esse agora. Se criticavam anteriormente o outro tripé, que era necessário também fazer a crítica, esse tripé agora, então, ele é muito mais agressivo do que o tripé anterior, né? Quer comentar, companheiro, sobre isso, antes para a gente ir para a próxima notícia? Não, é que assim, né, o governo Bolsonaro é uma desgraça para a população, né? Mas aí você vê que o Itaú critica o governo justamente por não ser tão desgracento com a população, né? Não esfolar ainda mais o povo que está passando fome, o povo que está desempregado aí no país, né? E a esquerda frente amplista aí fez o favor de levar a grande socióloga brasileira Neca Setúbal, herdeira do Itaú, para as manifestações aí do dia 2 de outubro, né? É lógico que ela não teve coragem de ir para o carro de som, né? Ela teve que mandar um vídeo, mas a gente realmente está vivendo um período muito louco da história, né? Que o setor que mais quer esfolar o povo é o setor que é convidado para ir numa mobilização de trabalhadores por um setor da esquerda, né? Agora, veja só, companheiro César, essa notícia ela é ótima, assim, pelo menos para nós, mas a esquerda vai ficar triste, uma parte dela, né? A Globo vai falir, né? Será que a Globo vai falir? A gente tem aqui, né, a Globo, a emissora tem uma dívida bilionária a vencer, né? Uma dívida bilionária a vencer, e parece que a situação dessa emissora está bastante complicada. Recentemente, a emissora passou aí por, inclusive, né, pessoas fora na emissora protestando, né? Isso não foi mostrado. E a Globo é aquele monopólio de mídia, né? O maior oligopólio, o maior monopólio, né, praticamente, da mídia da América Latina, já supera aí até a mexicana Televisa, acho que era, se eu não me engano, o nome, depois qualquer coisa a audiência me corrija aí, mas a Globo é aquela empresa que, se eu fosse o Lula naquele tempo da renovação, eu teria fechado essa empresa a uma caneta. Eu ia fazer igual o Hugo Chávez, né? Nem renova essa porcaria dessa concessão. E aí agora a concessão está para renovar em 2022, né? O que poderá ser uma grande moeda de troca para o Bolsonaro, que pode usar isso para poder alimentar, inclusive, né, dar uma guindada maior para suas pretensões, né, de eleições. A Globo vai usar isso e essa dívida toda pode ser perdoada, sem dúvida nenhuma, e isso é uma coisa que a gente precisa falar, né, porque a Globo é uma queridinha da esquerda, né? A esquerda adora, inclusive, ela é pautada, a esquerda o tempo todo é pautada pela Globo, que pauta, por exemplo, partidos como o PSOL, né? O PSOL aí foi sem dúvida, o Leonel Brizola, né, o Neto, né, Leonel Brizola Neto, denunciou, né, que a Globo pauta o PSOL faz o que a Globo quer, né? E isso se deu aí com a questão da PEC 5, né? Que ia dar um pouquinho de, digamos assim, um pouquinho mais de controle, né? Nem tanto, mas mostra qual é o interesse real, né, do pessoal. Se falar essa notícia para o pessoal do pessoal, eles vão ficar super tristes. Não, mas e aí, como que eu vou fazer? Aí, como que eu vou me basear minhas notícias da Globo News, né? Então, a Globo já há muito tempo uma ameaça de falência, e se a gente tivesse um governo popular, de fato, tomar essa televisão para nós, acabar com esse monopólio midiático, que eu acho que é isso que deveria ser feito. Porque, olha, não tem inimigo maior da nação que a Rede Globo. A Rede Globo é mais inimigo do que o próprio Bolsonaro. É muito mais inimigo do que o Bolsonaro, na minha opinião. Eu queria ver se o companheiro César tem algum comentário aí sobre essa questão. 100% de acordo. A Rede Globo é um braço do imperialismo aqui no país. É até difícil da gente dizer que os donos da Globo aí, a família Marinho, são brasileiros, né? Os caras devem até aprender a falar inglês desde pequenininho,
de tão vendida que essa emissora é para o imperialismo. Bom, o que é interessante disso daí, né? Eu li uma matéria aqui do UOL, que o Jeff Benício diz aí, será que a Globo vai falir? E aí ele termina dizendo que não, que a Globo não vai falir, porque apesar da taxa de lucro da empresa ter caído, as contas estão em dia e tudo mais, né? Aí eu fui dar uma olhada no número da queda do lucro da Globo. O lucro caiu de 752,5 milhões de 2019 para 167 milhões em 2020. É uma queda aí enorme de lucro da empresa. O cara falar com tanta ênfase de que a empresa não vai falir é porque ele tem muita confiança de que realmente, né, o Estado capitalista, ao invés de o Estado que os neoliberais dizem que teria que não interferir na economia, que esse Estado vai com certeza salvar a empresa, né? Ele não vai fazer como os liberais clássicos aí diriam, não, deixa falir, que se o cara não soube gerir a empresa, tem que deixar falir. Não, eles vão, com certeza, o próprio imperialismo aí não vai deixar que o principal veículo de informação dele no Brasil, um país tão importante para eles, vá à falência, assim, sem o Estado injetar muita grana nesse veículo, sem renovar a concessão e tudo mais. Por isso que eu acho que não vai falir, né? Porque se fosse por uma questão puramente econômica, né? Se a economia fosse uma coisa desligada da política, fosse simplesmente uma matemática, né? Aí, com certeza, ela iria à falência, porque esse número é muito grande, a discrepância, né? Do 757 para 152 para 167 é um valor enorme de queda de lucro, né? Mas com certeza o governo vendido aí vai fazer esse jogo aí que você disse, né? Vai barganhar com a Rede Globo para renovar a concessão. O que é muito, desculpa até interromper, mas eu tô achando não só todos esses atores, mas assim, nós temos que falar eu acredito que a esquerda vai pedir para renovar a concessão. Quer dizer, como que eles vão ficar sem a GNT, por exemplo? Como eles vão assistir aquele Sociedade do Cansaço, do Jones Manuel? Não tem como. Eles querem assistir a Sociedade do Cansaço, gente. Imagina aquela classe média bem pensante perdendo, né, aqueles programas que entorpecem ela, né? Parece que é uma esquerda meio cracuda aí da Globo, viciada nessas informações erradas. Às vezes acho que vai acontecer que a Jornal Nacional vai falar alguma coisa, sabe? Tipo assim, olha, hoje o jornal vai falar sobre tal coisa, não fala. E a gente vai acostumando com isso. Eu acho que vai ter, inclusive, a esquerda. Fala, precisa renovar isso aí, gente. Imagina fechar. Imagina se o Bolsonaro decide fechar a Globo. Vamos dizer que o Bolsonaro dê a grande guinada fascistona, alguma coisa assim, né? Sabe, ditatorial, né? Por assim dizer. Aí fala, não, mas não pode, a Globo tem que ficar aberta. Tem que funcionar a Globo. Eles não percebem que a Globo é o principal instrumento de dominação, inclusive em apoio ao Bolsonaro, permite que ele seja o fantoche, né, falando um monte de bobagem lá e os caras fazendo reforma. Foi assim com a CPI, por exemplo. Passo a palavra. Como que eles vão assistir o jogo? Como que eles vão torcer para a Argentina, né? Se não for pela Globo, né? Vai ser uma tristeza muito grande, né? Então, a Argentina, o que dizer até dos Estados Unidos, né? Porque também eles adoram torcer para os Estados Unidos da Copa do Mundo, né? Para dizer que o futebol vai chegar lá também. É aquele negócio estranho. A esquerda que não tem nenhum tipo de amor ao país, né? É uma coisa impressionante. E eles não percebem, a Globo ela é mais estadunidense do que até o próprio, digamos, CNN. A CNN é menos estadunidense até do que a Globo, por assim dizer. Vamos à próxima, então, notícia, né? Para a gente avançando. Uma outra aí é sobre a questão do Valdemar da Costa Neto, um velho cacique, né, da política, né, do Partido Liberal,
né? Ele convidou aí o Bolsonaro e os filhos a se filiarem no PL, né? E isso aí é uma... O Valdemar da Costa Neto, a gente costumava dizer assim, né, que quem tem um Valdemar tem muito mais, né, a dominar a política do que qualquer coisa, porque ele é um cara que transita no meio político como nenhum outro, né, político, um dos maiores vasilinas, digamos, da política nacional esse cara, esse Valdemar Costa Neto, né? Então o Valdemar da Costa Neto, ele foi pego na Lava Jato, né? E foi implicado, né, nas denúncias, aliás, de corrupção e tal, mas ele tem um grande poderio ainda na política, né? E ele tem aí tentado levar o Bolsonaro, né, e família para poder se filiar ao PL. Aí está uma disputa grande, né? Porque também temos aí o próprio PTB, né? Também como também tentando o Bolsonaro, né? E então, assim, eu acho que o Bolsonaro se reergueu aí, principalmente com a CPI, né? Depois que a CPI deu salvo-conduto, né? 6 meses de enganação da esquerda, principalmente, que acreditou, né, no Supremo, né, nas questões que o Supremo não, aliás, que a CPI ia salvar o Brasil, né, e agora a gente está aí envolvido aí dessa lógica aí de disputa de novo de quem quer o Bolsonaro. Então, o PTB, que filiou vários integrantes do integralismo, né? Isso é importante lembrar que o Roberto Jefferson fez a filiação de 1.000 a 2.000, pelo menos, pessoas do integralismo, lá no PTB, e eles conversaram para filiar Bolsonaro. E agora veio o Valdemar, que daí levaram para o Partido Liberal, então é uma grande raposa. Companheiro César, você queria comentar sobre isso, meu amigo? Precisamos ver se o Partido Liberal não é o próximo partido que a esquerda frente amplista não vai querer levar para as manifestações, né? Já que até o PSL já foi convidado, né? Será que o PL não vai ser o próximo partido? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? Eu acho que o Bolsonaro é aquele negócio. Né? Agora a gente está assim, o leque da esquerda pequeno burguesa, ela está ampliando a esse patamar, né? Daqui a pouco, se a gente até brincar, daqui a pouco eles vão fechar com a família do Bolsonaro aí, porque o que eles menos querem, me parece, é o Lula, né? E é mais fácil a gente convencer os trabalhadores na questão da importância do Lula nesse momento histórico, do que o pessoal do PCB, por exemplo, que não entendeu o que é imperialismo, o que é um golpe de Estado e quais são os verdadeiros abutres da política. Eu acho que a gente está... Essas tarefas, né? É aquele negócio, o que é o fascismo, como combatê-lo, mas também perguntar o que é a esquerda liberal e como, né, tentar mudar alguma coisa. Para não falar outra coisa, porque às vezes a gente fica meio incomodado com a postura de certas esquerdas aí. Você falou muito bem, companheiro. Quer comentar mais uma coisa antes da nossa próxima notícia? Aquele negócio, né? O Bolsonaro tem uma corrida muito grande aí para ele entrar nos partidos da direita, né? A direita toda tá querendo isso daí, mas ao mesmo tempo eles têm um pouco de receio, né? Porque o Bolsonaro ele tem um poder muito maior do que esses partidos, eu digo no sentido assim, ele tem uma base própria, né? Social. Ele entra no partido, a chance dele conquistar o partido inteiro para ele é muito grande, né? Até por isso que o PSL e ele acabaram rachando no passado, né? O PSL tinha aí seus caciques eleitorais, seus coronéis aí espalhados pelo país, e esses caras começam a perder espaço dentro do partido para o Bolsonaro, que vem com a máquina pública, vem com todo o apoio que ele tem aí dentro da extrema-direita, né? E acaba tomando o partido para si, né? E a gente vê também que, ao mesmo tempo,
ele tentou, né, criar um partido próprio e não conseguiu, porque a própria direita não quis que ele tivesse esse partido próprio, porque também seria uma força política muito grande, muito difícil da direita poder combater depois, né? A direita tradicional, no caso. Sim. E aí, assim, agora para pegar a questão da mobilização, né? A CUT é a grande, é a maior das centrais sindicais, aquela que fez, que é, historicamente, a que agrega a maior parte dos setores mais combativos da esquerda, né? Embora ainda adormecido, né? Temos aqui a informação para os companheiros que a plenária da CUT terminou ontem, né? Então, a CUT, né, entre a mobilização dos trabalhadores e a capitulação, né? Então, há uma burocracia bastante grande, né? Então, a plenária, então, pela primeira vez na história central, enquanto foi realizado de forma virtual, né, evidenciando, então, esse enorme processo de capitulação, né? De distanciamento da realidade. Então, é aquele negócio, né? O povo já está trabalhando, né, César? O pessoal já está todo mundo na rua, mas os sindicatos parece que continuam virtuais, né? Parece que eles estão de pijama, eles acordam e vão, né, fazer, né, reunião de Zap ou reunião virtual o tempo todo, né? Então, aí, isso é uma marca, né, inédita, né, de capitulação, né? Existem outros detalhes que eu vou recomendar que os companheiros que estão nos acompanhando possa fazer uma leitura do Diário Causa Operária, né? Tem uma notícia só sobre essa questão, né, do problema dessa plenária virtual. Eu queria que o companheiro César pudesse fazer os comentários e poder falar um pouco mais sobre isso, porque tudo vem nessa direção de como a gente vai mobilizar as bases, né? De forma virtual o tempo todo não vai ser, né? Ainda mais uma plenária de grande importância como essa aí, né? Então, é isso que você disse, né? Não tem como manter mais os sindicatos no EAD, vamos dizer assim, né? Não existe mais essa possibilidade. Os trabalhadores todos estão trabalhando. Se você sai da sua casa à noite e passa na frente de um bar, você vê que os bares, o pessoal está voltando a frequentar bar, o pessoal está voltando a frequentar locais aí de alimentação, festas, o que antes era aquela histeria de, nossa, uma festa clandestina em tal lugar. Hoje em dia, não, você tem festa já, naturalmente, mas parece que assim, a única pessoa que ficou presa dentro de casa e que não está conseguindo fazer mais nada é o sindicalista brasileiro, né? Aquele ser estranho, né? Porque todo mundo trabalhando, todo mundo se expondo aí a pegar uma doença, e o cara, ele se julga superior ao trabalhador, ele que deveria ser uma defesa do trabalhador, não pode sair às ruas, se mobilizar e tudo mais, né? A gente vê, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo, além da volta às aulas, tá a volta 100%. Todo mundo está tendo que voltar aí todos os estudantes estão tendo que voltar aí para dentro das escolas. O governo aqui do estado está forçando isso daí. Ao mesmo tempo, os professores estão sofrendo grandes ataques aí, ou vários setores sofrendo enormes ataques, né? A gente viu aí o que a gente está falando, o que a gente falou da Petrobras, que pode ser privatizado, os Correios vão ser privatizados, mas para o sindicalista ele está fazendo a parte dele, ficando na casa dele pijama o dia inteiro. Mas tem uma questão positiva que eu preciso também dizer, que diferentemente de outros setores, né, do sindicalismo, eles vão tirar isso aqui de uma forma positiva, enquanto debateu a necessidade da CUT se opor, né, à política reacionária da burguesia golpista da terceira via, né, declarando o apoio à candidatura Lula, né? Então, apesar de ser virtual, né, mas teve um grande avanço que a gente não encontra em setores, por exemplo, da CSP com lutas, intersindical, né?
Então, a resolução, ela aprova, né, que a CUT denuncia essas articulações da terceira via, por exemplo, né, como portadoras da mesma política que favorece o grande capital privado contra as necessidades básicas e urgentes do povo, cujo sentido é, de forma fraudulenta, traçar um sinal de igual entre Bolsonaro e Lula. Quer dizer, aquele movimento nem, né, companheiro César? Então, assim, eles dizem aí, não há terceira via, mas somente 2 projetos de disputas, né, um de caráter democrático popular, né, que tem hoje no Lula a principal representação, e o outro aí, que é esse que a gente tem comentado desde o início desse programa, né, companheiro? Isso denuncia aqui, denuncia não, isso demonstra que a CUT, apesar desse problema virtual aí, que para mim é complicado, que necessariamente tínhamos que mobilizar aí mais energia, né, presencial nessas questões de sindicais, mas tem esse avanço que a gente não encontra entre outros setores, né, ditos do sindicalismo, ou sentido, ou essas chamadas centrais aí de guarda-chuva de pelego, né, que é essas intersindicais, força sindical, esses sindicatos pelegos aí, CSP com lutas, que é, para mim, um dos piores, os mais reacionários que tem. E é isso aí, companheiro. Não sei se tem mais alguma coisa que você queria tratar, né? Que de repente eu passei, aí eu posso passar o próximo ponto. Não, é só isso que você completar isso que você disse, né? O pessoal rompeu com a CUT, né? Saiu da CUT, da CSP com lutas, né? Alegando que a CUT seria pelega. Mas o que a CSP fez de diferente, né? Nessa pandemia, por exemplo? Porque a CSP mobilizou os trabalhadores contra a pandemia, tentou fechar a fábrica, garantir algum tipo de auxílio. O que a CSP fez? Não fez nada, uma porque ela não tem força para isso, e outra porque é só isso que eles dizem de que eles são mais radicais, tudo mais, que eles são uma central de quem luta, de verdade, é só da boca para fora, né? É só o verbo, né? Só a palavra, não é a realidade. Isso é um ponto fundamental aí, que aí por isso que eu convido a todos que possam acessar essa matéria do Diário Causa Operária e contribuir com o Diário Causa Operária também, né, fazendo uma assinatura, né, importante para mobilizar essa imprensa de esquerda real, uma esquerda revolucionária, e isso acaba aqui fazendo com que a gente possa se fortalecer e fortalecer esse veículo aqui. E essa questão ela acaba sendo importante, porque isso é algo que era importante dar essa sinalização, né, para que a gente possa engatar uma luta de fato pelos trabalhadores. Né? Eu vou passar a próxima notícia, ela é internacional, né? Então, aí o Exército do Sudão dá golpe de Estado e dissolve o governo de transição. Né? Então, o primeiro-ministro Abdallah Hamdok está detido, né, e com um paradeiro desconhecido. Um dos grupos que lideraram a Revolução de 2019, né, eles chamam que não é uma revolução, um golpe, né, contra o Omar al-Bashir, né, pede aos cidadãos que saiam às ruas para frear a rebelião. Isso aqui, estou fazendo uma leitura aqui do El País, que sabemos que é um veículo do imperialismo, mas a gente vai fazer nossa análise sobre isso aqui. Então, a gente tem aí um problema muito sério em relação ao Sudão, né? Então, o Sudão, ele é um golpe, né? Na verdade, é um golpe em andamento. Então, assim, o que aconteceu no Sudão é o seguinte: a gente tinha lá no Sudão, de 2019, desde 80 e... Só para consultar aqui, né, o Omar Bashir, né, que era o presidente, entre 1989, né, 1989 até 2019. Então, assim, o Omar Bashir, ele era chamado, né, ele foi deposto do cargo dele, né, com as acusações de que ele era um terrorista de Estado, que ele era um grande, vamos dizer assim, um ditador perverso, um ditador horrível, sanguinário, né,
que é sempre essa que o imperialismo utiliza quando se trata-se de figuras, né, que não fazem necessariamente aquilo que o imperialismo quer. Então, o Omar Bashir, que estava até 2019, ele ficou durante muito tempo no governo e ele tinha uma política, né, bastante nacionalista, né, em relação a outros governos africanos. Não chegava a ter um governo com alto nível de desenvolvimento, mas com acordos bastante interessantes, inclusive com a Rússia, né, e mesmo até sinalizações com a China, e saindo do eixo tradicional dos imperialistas. Né? Então, ele vai ser deposto, ele vai ser tirado do cargo por um golpe violento, e ele vai parar, inclusive, no Tribunal Internacional, né? Onde ele está aí, nesse momento, em situação difícil. Isso eu estou me referindo a 2019, tá? Quando Omar Bashir, né, ele é deposto, derrubado desse cargo, né? Então, aí a ideia é que se colocar uma chamada comunidade internacional, né? Então, toda vez que falar comunidade internacional, você pode falar que é um código, né, uma palavra que é código para países ocidentais, né? Então, o mapa, quando você fala assim, comunidade internacional, você pode ler aí OTAN, né? Nada mais do que isso. Né? Então, esse governo aqui, o do Omar Bashir, ele, de certa forma, ele era anti-ocidental, porque ele defendia os princípios, né, do Islã e tinha, né, a sua forma de condução. Né? Quando ele vai ser capturado pelo Ocidente, ele vai ser entregue ao Tribunal Penal Internacional. Né? Essa foi uma situação que foi feita. Então, durante 2 anos aí, foi feito um governo de transição, né? E esse governo de transição, ele recorreu ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. Então, todo governo de transição, ele vai tentar fazer busca, né, ajuda humanitária, né, a ajuda humanitária, e vem todos os órgãos do imperialismo, né, desde o Médicos Sem Fronteiras, todas aquelas ONGs, tudo, e aí vem FMI também, porque faz parte do pacote, né? E aí você passa a ter um país aí que vai sinalizar, inclusive, com Israel, fazer acenos, né, e tentar alinhar a política com Israel. O que isso mexeu muito com a população local, né, a população sudanesa, que vai aí, né, começar a protestar. Não que o governo que tenha tomado poder seja necessariamente algo progressista nem nada, foi um golpe militar reacionário, né, o que me coloca a pensar que isso tem sido um sistema muito presente aí do pessoal da Europa, especialmente Emmanuel Macron, que está substituindo as revoluções coloridas por golpes militares lá na África. Né? Então, essa tem sido a forma de mudança de regime agora, me parece que está saindo da Revolução Colorida, aquelas manifestações, né, aquela ideia que aconteceu, como no Brasil, 2013, né, das jornadas, para um golpe propriamente dito, o ataque. Então, na Ásia aconteceu com a Birmânia, né, o Myanmar, aconteceu também recentemente agora com outro país que me foge a memória agora, e agora o Sudão. Companheiro César, algum comentário aí? Você queira complementar alguma coisa que eu tenha não comentado que é importante? O país que você se referia, acho que era o Mali, não? O Mali, o Mali. Recentemente foi o Mali. Muito obrigado. É o mesmo estilo de golpe. Exatamente. Exatamente. Então, preciso lembrar, né, o Sudão era o maior país da África, né, até 2011, quando justamente o imperialismo dividiu o país no meio, criou o Sudão e o Sudão do Sul. Tá aí, né, tá para a gente mostrar mais uma vez aí
como tem setores da esquerda que dizem que o tamanho não é documento, né, se tratando de um país, você ser uma Rússia e você ser um Paraguai seria praticamente a mesma coisa, né? O tamanho não é documento, mas o país ficou extremamente mais fraco depois que o Sudão do Sul se separou, né? Ficou dois territórios mais fáceis de serem controlados aí pelo imperialismo, já que são países menores, com uma economia mais fraca do que se fossem dois países unificados, e por aí vai. Sobre esse golpe, eu acho que é necessário a gente ficar bem de olho para ver o que vai acontecer, né, o desenrolar dos acontecimentos, mas isso que você disse faz muito sentido, de que o imperialismo está trocando essas revoluções aí coloridas, né, esse tipo de falsa mobilização, por golpes de Estado mais na força, né. A gente viu recentemente também um caso que foi emblemático, que foi o próprio presidente do Haiti, que foi assassinado. Ele que era um homem do imperialismo, e ele foi assassinado provavelmente pelo próprio imperialismo, ou por alguém que tenha um apoio do imperialismo e tal, mas que foi praticamente um golpe de Estado também, né? Uhum. Então isso daí está se alastrando por todo o país novamente, o que não, assim, não... tira um pouco mais da esperança da esquerda pequeno-burguesa, que acha que tudo vai se resolver por eleições, que tudo vai ficar muito bonito no ano que vem aqui no Brasil, que a América Latina está numa onda de esquerda nas eleições e tudo mais, né? O que a gente vê não é isso, né? Existe a tendência de golpes de Estado no mundo inteiro nesse momento, contra a população dos países atrasados. Uhum. E essa uma coisa que é importante, que assim, o ápice, né, para se levar a derrubada em 2019 do Omar Bashir foi a condição dessas articulações, né, com Rússia, né? Isso foi o estopim, né? Foi o vamos dizer assim, o fechamento, né? Seria aquela ideia da justificativa, né? E aí vai colocar ele como grande ditador, como um violento sanguinário, está no tribunal agora internacional, né? Mas você substitui por um governo fantoche, né? O governo fantoche às vezes não vai atender suas expectativas e ele é retirado aí. E agora o imperialismo já não está mais tentando fazer grandes articulações entre imprensa, comunidade internacional e setores da burguesia local. Aparentemente, aí a coisa já é na base da força, então, reeditando aquilo que, vamos dizer assim, de forma mais didática, né? A gente pode até questionar o termo, mas a chamada doutrina do choque, né? Você retomar a ideia da violência, o que eu não duvido que possa levar a uma situação crítica o ano que vem, porque a gente tem no Brasil, né, um aparelhamento muito grande das Forças Armadas, totalmente alinhada ao imperialismo, inclusive com manobras, né, militares no próprio território brasileiro, que levaria ao impeachment do Bolsonaro por Constituição, e não fazem isso, né, inclusive com tranquilidade da esquerda, né, pessoas como Flávio Dino, aprovando base de Alcântara. Isso eu nunca imagino, nunca pensei, né, do tempo que eu milito, que isso aconteceria, né, da esquerda, um partido PCB, que é outro partido que a gente tem que denunciar, inclusive dizer que não tinha nada a ver, não tem problema nenhum entregar Alcântara. Agora eles estão falando, não é só Alcântara, não, agora é o território brasileiro inteiro, eles fazendo manobras com aviões, com exercícios militares, e fluxo de militar indo para os Estados Unidos no Pentágono, né, aprender aí a fazer terrorismo contra os opositores, né? Inclusive o general Heleno tinha recentemente dito que, como nós não temos inimigos naturais de vizinhos, o nosso problema é doméstico. Ou seja, isso revela claramente as intenções, né, do imperialismo, no caso brasileiro, de estabelecer talvez, né, e não, por que não, né, um regime mais forte. Não podemos duvidar que isso possa acontecer. Embora, com a docilidade da esquerda hoje, né, não precisa muita força, não. Né? Próximo ponto.
Pessoal, então, assim, foi achado aí uma vala comum com 150 civis, né, assassinados, né, no terceiro dia da Guerra Civil Espanhola. Né? Então, acharam uma vala comum, né? Então, mostra que foi uma guerra muito violenta, né? Porque 150 pessoas colocadas direto nessa vala, né? Então, assim, os partidários de Franco fuzilaram 400 pessoas na aldeia de Aragão, né? Em grupos de 20, conforme reconheceu o miliciano detido pelos republicanos em 37, né? Então, essa matéria ela é internacional, ela mostra e mostra como que é a tragédia do fascismo e dos grupos de extrema-direita, inclusive o regime de Franco recebeu, né, uma ajuda do próprio integralismo do Brasil, né, pessoas que foram militar nas frentes franquistas durante um tempo, inclusive nessa guerra, né, uma guerra violenta, sanguinária, né, um regime de Franco, que esse sim se utilizou do catolicismo, né, diferentemente, né, muita gente acha que o Hitler usou da religião, não. O Hitler não chegou a usar a religião, o Hitler ele era pan-germânico e a visão era outra, né? Mas ele foi usando o catolicismo e foi aí um regime muito violento, né? Isso mostra como era violento o regime. Você queria comentar, César? Não, só deixar o convite para os companheiros para se inscreverem na Universidade Marxista sobre o Stalinismo, porque essas atrocidades aí do franquismo na Guerra Civil acabaram levando o franquismo a controle da Espanha, né? Mas a Espanha poderia muito bem ter feito uma revolução operária e ter não só impedido o franquismo de se estabelecer na Espanha, como ter dado o governo para os trabalhadores espanhóis. O que impediu isso daí foi justamente a política stalinista, né? Se você ler, por exemplo, aquele livro do George Orwell, que no Brasil o pessoal chama de Lutando na Espanha, ele detalha muito bem assim o que era você ser um militante espanhol quando o stalinismo, um militante aí dos trabalhadores, do lado dos trabalhadores na Guerra Civil, quando o stalinismo começou a política aí de perseguição aos trabalhadores, ao POUM, né, o partido que era centrista, o partido lá da Espanha, mas que se jogou contra os trabalhadores ao lado do que seria a terceira via, né, de hoje em dia, a Frente Ampla, né, uma frente popular naquela época, que só resultou no fascismo, né? Também uma lição para o momento atual, né? Novamente, outra lição contra a Frente Ampla. Mas assim, o impressionante é a capacidade, né, quer dizer, 150 pessoas numa vala comum, né, isso mostra o nível de barbaridade, de terror, né, de horror, né, do fascismo histórico, né, do fascismo histórico, não que a gente não, muitos falam assim, pode ir para esse regime ou não. Não se pode prever, porque a gente não tem essa capacidade de prever, mas é isso que o companheiro César coloca, é importante. Né? Quando você abraça a frente ampla, né, você pode ter aí, né, os olhos arrancados, né? Crie corvos e que eles podem arrancar seus olhos. Se eu não me engano, esse ditado, inclusive, é de língua espanhola, não sei se é da Espanha, mas provavelmente é da Espanha, mas é isso. Eu vou passar a próxima notícia, a gente pode amarrar isso com outras informações, já estamos caminhando para o fim, né? Mas aqui comemorar, né? Hoje é o segundo, né, aniversário, aí, o segundo Congresso dos Soviets, né, dia 25/10/1917. Então, em 25 de outubro, né, hoje faz aniversário, em resposta às forças reacionárias dos socialistas do Congresso dos Soviéticos de julho,
acontece a Revolução de Outubro. Então, hoje demarca um acontecimento importantíssimo para nossa, vamos dizer assim, para a melhoria do mundo, né, vamos dizer assim, de uma certa forma, porque graças a essa revolução foi possível pensar que dava fazer uma revolução, não somente um período curto, né, como foi a Comuna de Paris, que foi uma tentativa, né, de estabelecimento de um governo de trabalhadores, mas essa lição que fica de um congresso, né, e fundamental para a história do socialismo, né, e eu acho que essa notícia ela vem a coroar aí, né, pelo menos uma esperança, ou dar a esperança para que a gente possa continuar lutando, né, companheiro César? Companheiro César, será que ele está nos ouvindo ainda? Ou ele congelou a imagem? Eu acho que eu vou pedir para. Vou continuar então falando aqui. Então, essa matéria a gente tem disponível aqui no Diário Causa Operária, né? Então, em fevereiro de 17, a primeira etapa da Revolução Russa se constituía na formação do governo provisório, se manifestando como um governo parlamentar, além do governo provisório. A Revolução de Fevereiro também foi resultado da criação do Comitê Central Soviético de Petrogrado, que contava com a presença de mencheviques socialistas revolucionários. Aqui aconteceu em julho o primeiro Congresso dos Soviets, que contava principalmente com a presença de mencheviques e socialistas, em geral. Aqui a gente tem essa matéria que está disponível, sobre o poder soviético, que propunha, essa paz democrática imediata a todos os povos, e imediato armistício em todas as frentes, que existia ali até então. Asseguraria, a entrega sem indenizações das terras dos latifundiários, dos apanágios, dos mosteiros aos comitês camponeses. Defenderia, então, o direito do soldado, levando a cabo a completa democratização do exército, coisa que nós hoje estamos ainda um pouquinho distante e precisamos pensar nessas possibilidades. Estabeleceria o controle do operário sobre a produção, asseguraria a oportuna convocação da Assembleia Constituinte, Enfim, essa é uma notícia que nos dá aí bastante motivação e esperança, companheiro César. Será que o companheiro... Acho que caímos, então. Será que... Então, acho que essa era a nossa... Podemos caminhar para o final, produção? Caso... Se a produção me... Eu estou vendo que o César está aí nos ouvindo. Então, vamos caminhar então para a finalização, porque nós tivemos aí esse problema técnico, mas, assim, de qualquer maneira, fica aqui esse sinal de que é possível mudar, que é possível fazer a transformação e a revolução. Sem ela, a gente não é possível, sem teoria revolucionária, então, nem é possível pensar a praxis revolucionária. Então, essas coisas elas vão se complementando. Convido a vocês a se inscreverem na Universidade Marxista. Amanhã tem um curso sobre o stalinismo, que vai falar a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, vocês precisam se inscrever, é fácil, inscrevam no link lá, que está disponível no site próprio. Vocês podem encontrar isso facilmente no Google, Universidade Marxista. Façam a sua inscrição, e vocês vão fazer o curso, e aí você tem também outras possibilidades ali de outros cursos que vão aparecendo ao longo do tempo. Depois vai ter o curso sobre História do Brasil e tudo mais. Mas se inscrevam nesse curso que vai ser muito bom e necessariamente precisamos pensar aí a forma de mudança e de revolução. Ficamos por aqui, tá? E nos encontramos em breve aí para falar mais sobre as notícias reais e a discussão real do país, e não acreditar na Globo, que está falindo nesse momento.
mas eles nunca vão falir, como a gente já acabou de falar, porque eles sempre têm uma forma de recorrer ao Estado, né? Enfim, companheiros, até mais e ficamos por aqui.